Camila segurou a mão da menina enquanto a multidão se aglomerava ao redor. Curiosa e perdida entre olhares assustados, a criança estava pálida, os olhos semicerrados e a respiração curta, como se as forças tivessem desaparecido de repente. O motorista pedia ajuda, aflito, mas ninguém sabia o que fazer. Só ela. Só uma enfermeira cansada, voltando de um plantão de 12 horas, podia reconhecer que cada segundo ali fazia diferença. "Calma, pequena. Respira comigo", murmurou Camila, ajustando a posição da menina e verificando seus sinais com firmeza, o coração acelerado, mas as mãos seguras. "E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que mostram que o amor verdadeiro não escolhe classe social, que a bondade transforma vidas e que, às vezes, um gesto simples pode mudar tudo para sempre. Camila Duarte tinha 27 anos e uma rotina exaustiva. Enfermeira em um hospital público, ela conhecia bem o peso de cuidar de vidas com recursos limitados e tempo sempre insuficiente. Morava em um apartamento alugado, pequeno mas limpo, que dividia com a mãe, Dona Lourdes, uma costureira que trabalhava em casa. Juntas, elas se sustentavam com dignidade, mas sem luxos. Naquela terça-feira, Camila voltava para casa depois de um plantão particularmente difícil. Seus pés doíam, o uniforme estava manchado de café, e tudo o que ela mais queria era um banho quente e algumas horas de descanso. Foi então que percebeu um movimento estranho na rua. Vozes aflitas, gente olhando para o mesmo ponto, um pequeno tumulto que crescia a cada instante. Na avenida movimentada, um carro importado estava parado em segunda fila, com o pisca-alerta ligado. Um homem de terno corria ao redor do veículo, pedindo ajuda com voz desesperada. Camila largou a bolsa no chão e correu até ele. O que aconteceu? A menina, ela apagou por instantes, não sei o que fazer. Camila abriu a porta traseira e encontrou uma garotinha de cabelos castanhos encaracolados, no máximo 3 anos, caída no banco de couro. Sua pele estava pálida, os lábios esbranquiçados. Sem hesitar, Camila pegou a criança no colo, checou a respiração e o pulso. Ela está respirando, mas está fraca. Quanto tempo faz? Eu não sei. Uns 5 minutos. Eu estava levando ela para casa e de repente ela... O motorista tremia tanto que mal conseguia falar. Camila colocou a menina em posição lateral de segurança, afrouxou o casaco, elevou um pouco o tronco e estimulou a respiração. Aos poucos a cor começou a voltar ao rostinho delicado. Você tem o número dos pais dela? Tenho, mas o celular do patrão... Ele nunca atende quando está em reunião. Camila vasculhou os bolsos do casaco da menina e encontrou um bilhete dobrado com um número escrito à mão. Em caso de emergência. Sem pensar 2 vezes, pegou seu próprio celular e discou. 3 toques. 4. Finalmente, uma voz masculina, grave e séria, atendeu. Quem está falando? Sou enfermeira. Encontrei sua filha, ela não está muito bem. Silêncio do outro lado. Depois um tom completamente diferente, quase sufocado. Onde você está? Camila deu o endereço. 8 minutos depois, um carro preto de vidros escuros parou bruscamente ao lado deles. Um homem alto, de terno cinza impecável e olhar penetrante, desceu do veículo como se o mundo estivesse desabando. Eduardo Alencar era conhecido em todo o país. Dono de um império empresarial construído com frieza e determinação, ele nunca demonstrava fraqueza. Mas naquele momento, ao ver a filha nos braços de uma desconhecida, seu rosto perdeu toda a compostura. Desde que a mãe de Lívia havia partido, a mansão se transformara em um lugar silencioso, quase sem vida. Eduardo se afundava no trabalho, acreditando que prover conforto seria suficiente. Mas agora, diante da filha que se agarrava a uma estranha, percebia o quanto faltava de verdade dentro daquela casa. Lívia,
Ele sussurrou, se aproximando. Ela está estável, Camila informou com calma profissional. Mas precisa de um médico. Agora. Eduardo estendeu os braços para pegar a filha, mas algo inesperado aconteceu. Lívia, ainda meio tonta, abriu os olhos e, ao ver o pai, começou a chorar e se agarrou com força ao pescoço de Camila. Não, não. A menina choramingava, escondendo o rosto no ombro da enfermeira. Lívia, filha, sou eu. Papai está aqui. Eduardo tentava, mas a menina não soltava Camila. Camila, com paciência infinita, começou a acariciar os cabelos da criança. Ei, pequena, olha só quem está aqui, é o seu papai, ele estava preocupado com você. Lívia levantou o rostinho molhado de lágrimas e olhou para o pai. Aos poucos Camila conseguiu fazer a transferência, mas a menina mantinha os olhos fixos nela, como se temesse que a enfermeira desaparecesse. Leva ela para o hospital. Rápido, Camila instruiu, entregando a criança nos braços de Eduardo. Eduardo segurava a filha com cuidado, mas seus olhos não saíam de Camila. Quanto eu te devo? A pergunta pegou Camila de surpresa. Como assim? Pelo que você fez. Quanto você quer? Camila sentiu algo estranho no peito. Não era raiva, mas tristeza. Não fiz isso por dinheiro. Apenas cuide dela. Ela pegou sua bolsa do chão e começou a se afastar. Eduardo ficou ali, segurando a filha que chorava baixinho, observando aquela mulher de uniforme azul desaparecer na multidão. Pouco depois, ele levou Lívia ao hospital para ser examinada. Os médicos garantiram que não havia nada grave, apenas uma sensibilidade ao calor que havia causado o mal-estar. Ainda assim, Eduardo não conseguiu afastar da mente a imagem da enfermeira que tinha surgido do nada e acalmado sua filha. Nos 3 dias seguintes, a vida de Eduardo se tornou um silêncio difícil de suportar. Lívia parecia não se recuperar do susto. Quase não brincava, recusava a comida e acordava no meio da noite, chamando pela moça do cabelo preto. Os médicos não encontraram nada de errado fisicamente. Eduardo contratou pediatras, psicólogos infantis, ofereceu todos os brinquedos que ela queria. Nada funcionava. Lívia só repetia o mesmo pedido. Quero a tia que me ajudou. Foi sua secretária, Adriana, quem sugeriu o óbvio. Senhor Alencar, por que não procura a enfermeira? Talvez a presença dela acalme Lívia. Eduardo hesitou, não estava acostumado a pedir ajuda, mas ao ver a filha recusando mais uma refeição, tomou a decisão. Passou horas procurando, fez perguntas discretas e pediu a algumas pessoas de confiança que descobrissem quem era a enfermeira. 2 dias depois, estava diante do prédio simples de 3 andares onde ela morava, sentindo-se estranhamente deslocado naquele lugar. Camila abriu a porta vestindo roupas casuais, o cabelo preso em um coque bagunçado. Ao vê-lo, seus olhos se arregalaram. Senhor Alencar, posso entrar? Ela hesitou, mas abriu a porta. A sala era pequena, mobília antiga, mas bem cuidada. Dona Lourdes costurava na máquina ao lado da janela. Mãe, esse é... Camila começou. Eu sei quem ele é. Dona Lourdes levantou-se, educada, mas desconfiada. Vi na televisão. Eduardo foi direto ao ponto. Minha filha não está bem. Desde o dia do incidente, ela se recusa a comer direito, não dorme, chora pedindo por você. Os médicos não apontaram nada físico além daquele mal-estar, mas... Ele pausou, claramente não acostumado a admitir vulnerabilidade. Ela só se acalma quando fala de você. Camila sentiu o coração apertar. Sinto muito, mas não sei como posso ajudar. Eu sei que é um pedido absurdo, mas... Você poderia vir até minha casa. Só por alguns dias, só até ela se sentir segura de novo. Eu pago o que for necessário. Não é questão de dinheiro, Camila respondeu. Eu tenho meus plantões no hospital, tenho responsabilidades. Eu cubro seu salário, 3 vezes mais. 5 vezes mais. O que for preciso. Dona Lourdes tocou o braço da filha. Camila, é uma criança. Se você pode ajudar... Camila olhou para a mãe, depois para Eduardo.
Havia desespero genuíno nos olhos dele. Não era arrogância, era medo. O medo de um pai que não sabia como salvar a própria filha. Uma semana, ela disse finalmente. Só uma semana. E não é pelo dinheiro. Vou encaixar com o restante da minha rotina. Não posso abandonar minhas responsabilidades. A mansão Alencar era tudo o que Camila imaginava e, ao mesmo tempo, nada do que esperava. Enorme, com jardins impecáveis e uma equipe de funcionários, mas estranhamente silenciosa. Fria, como se ninguém realmente vivesse ali. Quando Camila entrou na sala, Lívia estava sentada no sofá enorme, abraçada a um ursinho, olhando para o nada. Mas ao ver a enfermeira, seus olhos brilharam. Tia! A menina correu e se jogou nos braços de Camila, que a pegou no colo sem hesitar. Oi, pequena. Estava com saudade de mim. Lívia assentiu, enterrando o rosto no pescoço dela. Eduardo observava da porta, uma expressão indescritível no rosto. Nos dias seguintes, a mansão mudou. Lívia voltou a rir. Pedia para Camila contar histórias antes de dormir, ajudava a arrumar os brinquedos. Comia tudo o que lhe era oferecido. A casa, que antes parecia um museu, agora tinha vida. Camila não se limitava ao quarto de Lívia. Ela brincava com a menina no jardim, ensinava músicas, desenhava com ela. E aos poucos Eduardo começou a se juntar a eles. Papai, olha, a tia Cami me ensinou a fazer flor de papel. Eduardo se ajoelhou ao lado da filha, genuinamente interessado. Ficou linda, filha. Ele olhou para Camila, que sorria enquanto ajudava Lívia a dobrar mais um pedaço de papel. Obrigado, ele disse baixinho. Ela é especial, Camila respondeu. Só precisava de atenção, de presença. Eu sempre achei que prover financeiramente era suficiente. Dinheiro não abraça, senhor Alencar. Era a primeira vez que alguém falava com ele daquele jeito. Sem medo, sem interesse. Apenas verdade. Algumas noites, quando não tinha plantão no hospital, Camila permanecia na mansão. Nessas ocasiões, criaram um pequeno ritual. Depois que Lívia dormia, ela costumava tomar chá na cozinha antes de ir para o quarto de hóspedes. Eduardo começou a aparecer nesses momentos. Posso? Ele perguntava, segurando uma xícara. É sua casa, Camila respondia, mas sempre com um meio sorriso. Eles conversavam. Sobre Lívia, sobre a vida, sobre coisas simples. Eduardo descobriu que Camila adorava livros, que sonhava em fazer pós-graduação, mas não tinha tempo nem dinheiro, que cuidava da mãe com dedicação absoluta. Por que você se tornou enfermeira? Ele perguntou uma noite. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Infarto. Se tivesse alguém ali que soubesse o que fazer... Ela não terminou a frase. Decidi que nunca mais queria me sentir impotente daquele jeito. Eduardo a observava com uma intensidade que ela fingia não perceber. Você é incrível, sabia? Camila desviou o olhar constrangida. Só faço meu trabalho. Não, você devolve vida às pessoas, à minha filha, a mim. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Mas nem tudo eram flores. Clarice, a governanta da mansão há 15 anos, observava tudo com olhos críticos. Para ela, Camila era uma intrusa. Uma aproveitadora que queria se encostar na fortuna da família. Senhor Alencar, ela disse uma tarde quando Eduardo chegou do escritório, acho que devo alertá-lo sobre algo. O que foi, Clarice? Essa enfermeira. Ela está ultrapassando limites. Anda pela casa como se fosse dona. A senhorita Lívia está se apegando demais a ela. Isso não é saudável. Eduardo franziu a testa. Lívia está feliz. Isso é o que importa. Mas o senhor já pensou no dia em que ela for embora? A menina vai sofrer de novo. E além disso, Clarice hesitou. Depois decidiu seguir em frente. As pessoas estão comentando. Que pessoas? Os funcionários, os vizinhos. Não é apropriado uma mulher como ela convivendo tão intimamente com o senhor e sua filha. Eduardo sentiu a raiva subir. Uma mulher como ela? Clarice, sugiro que escolha melhor suas palavras. A governanta recuou, mas a semente já estava plantada. O combinado inicial havia sido de apenas uma semana.
Mas os dias se transformaram em 2, depois 3. Cada vez que Camila cogitava voltar à sua rotina, Lívia chorava, agarrando-se a ela com medo de que fosse embora. Eduardo, vendo a filha feliz como não via há muito tempo, pediu que ela permanecesse um pouco mais. Camila aceitou, tentando conciliar a nova rotina na mansão com seus plantões no hospital. Foi nesse período que ela começou a notar a mudança de clima. Olhares frios dos funcionários, sussurros quando passava. Certa manhã encontrou seu uniforme de enfermeira que havia deixado para lavar, amassado dentro de uma sacola plástica, largada de qualquer jeito na porta do quarto. Ela não disse nada, mas a mensagem estava clara. Ela não era bem-vinda ali. O pior aconteceu numa noite em que Eduardo teve que viajar para uma reunião urgente. Camila estava colocando Lívia para dormir quando ouviu vozes na cozinha. Reconheceu a voz de Clarice e de Marta, a cozinheira. Ela acha que vai conseguir pegar o patrão, coitada, dizia Clarice. Mulher pobre sempre acha que beleza é passaporte para a vida fácil. E o pior é que ele está caindo, Marta completou. Vi como ele olha para ela. Isso não vai durar. Homem como ele não fica com mulher como ela. Ele vai aproveitar e depois vai descartar. Camila sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Não pela maldade das palavras, mas porque elas tocavam em seus próprios medos. Ela sabia que não pertencia àquele mundo e sabia que estava começando a sentir algo por Eduardo que não deveria sentir. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Eduardo voltou da viagem no dia seguinte, ansioso para ver a filha, e admitia para si mesmo para ver Camila também. Mas quando entrou na mansão, encontrou Lívia chorando no colo de Clarice. Onde está a Camila? Foi embora, senhor. Clarice informou com falsa preocupação. Deixou uma carta para você. Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas. A letra de Camila era delicada. Eduardo, Lívia está bem. Ela não precisa mais de mim. E eu preciso voltar para minha vida, meu trabalho, minha realidade. Obrigada por confiar em mim. Cuide bem dela. Ela merece todo o amor do mundo. Camila. Ele amassou a carta, sentindo algo se partir dentro do peito. Clarice, o que você disse a ela? Eu? Nada, senhor. Ela simplesmente decidiu ir embora, mas Eduardo conhecia pessoas e conhecia mentiras. Se eu descobrir que você teve algo a ver com isso... Senhor, eu só protegi os interesses da família. Você não sabe nada sobre os interesses da minha família. Lívia chorava, chamando por Camila. E Eduardo percebeu que não tinha perdido apenas a mulher que acalmou sua filha. Tinha perdido a única pessoa capaz de fazer seu coração voltar a bater de verdade. Camila tentava retomar a rotina. Plantões no hospital, cuidados com a mãe, a vida de sempre. Mas tudo parecia sem cor. Lívia tinha preenchido um espaço em seu coração. E Eduardo tinha feito algo que ela não esperava. Tinha a feito acreditar que histórias de amor entre mundos diferentes podiam existir. Até que percebeu que não podiam. 3 dias depois, numa manhã chuvosa, Camila estava saindo para o trabalho quando encontrou Eduardo na porta de seu prédio. Ele estava encharcado, como se estivesse ali há horas. O que você está fazendo aqui? Você não pode simplesmente ir embora assim, ele disse, a voz rouca. Eu cumpri minha parte. Lívia está bem. Lívia está muito abatida. Ela chora por você todos os dias. Ela vai superar. Crianças superam. E eu? Eu também vou superar? Camila sentiu o chão sumir. Eduardo. Não, deixa eu falar. Eu passei a vida inteira construindo paredes, achando que sucesso e dinheiro me protegeriam de tudo. Mas você entrou na minha casa e derrubou tudo. Me mostrou que eu não estava vivendo, só existindo. E agora você vai embora e eu... Ele respirou fundo. Eu não quero que você vá. Eu não pertenço ao seu mundo. Então me deixa pertencer ao seu. As pessoas vão falar, vão te julgar, vão dizer que sou interesseira, aproveitadora. Deixa falarem. Eu não me importo com nada disso. Só me importo com você, com Lívia, com a chance de sermos uma família de verdade. As lágrimas desciam pelo rosto de Camila. Eu tenho medo, Eduardo.
medo de acreditar e depois perder tudo. Ele se aproximou, segurando o rosto dela com delicadeza. Então vamos ter medo juntos, mas não me deixa aqui sozinho. E se não der certo? E se der? Camila o abraçou, finalmente permitindo-se sentir tudo o que havia guardado. Eduardo a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Lívia está no carro, ele sussurrou. Ela quis vir, disse que não podia voltar para casa sem você. Camila olhou em direção ao carro preto estacionado. Através da janela, ela podia ver o rostinho da menina pressionado contra o vidro, esperançoso. Então acho que não posso decepcioná-la. Camila sorriu entre lágrimas. 4 meses depois, a mansão Alencar tinha uma nova dona. Não em papéis ou títulos, mas em essência. Camila trouxe calor, risos, vida. Lívia não desgrudava de Camila, e Eduardo olhava para as duas com gratidão infinita. Dona Lourdes visitava aos fins de semana, trazendo bolos caseiros e histórias engraçadas. Clarice tinha sido dispensada, junto com qualquer funcionário que não respeitasse Camila. Numa noite estrelada, Eduardo e Camila estavam no jardim, observando Lívia correr atrás de vagalumes que iluminavam o gramado com pequenas luzes cintilantes. Você acredita em destino? Eduardo perguntou. Não sei. Por quê? Porque se não fosse você passando naquela rua naquele dia exato... Ele não terminou. Mas eu passei. E você estava lá. E Lívia estava lá. Camila segurou a mão dele. Talvez não seja destino. Talvez seja só sorte. Mas seja o que for, eu agradeço todos os dias. Eduardo a puxou para perto. Você mudou tudo na minha vida, Camila. Nunca pensei que alguém pudesse trazer tanta luz para esta casa. Camila sorriu com os olhos marejados. E você me mostrou que ainda existem recomeços, que até os corações mais fechados podem voltar a sentir. Lívia correu até eles, rindo, e pulou nos braços de Camila. Tia Camila, olha, peguei uma estrela. Na mãozinha dela, um vagalume brilhava suavemente. Que linda, Camila sorriu. Agora vamos soltar ela, para ela poder voar, tá bem? Lívia abriu a mão, e o vagalume subiu em direção ao céu estrelado. Os 3 ficaram ali, abraçados, observando a luz se misturar às estrelas. Às vezes é preciso perder o controle para encontrar a vida. E às vezes, basta uma mão estendida na hora certa para mudar tudo. O amor verdadeiro não escolhe classe, status ou fortuna. Ele simplesmente acontece, quando 2 corações decidem que o risco de se abrir vale mais do que a segurança de ficar fechado.